Shalom, boa noite, amém, glória a Deus, amém, Jesus. Vamos meditar um pouco aqui na palavra do Senhor e hoje nós vamos interagir um pouquinho, né? Amém? Os irmãos vão ter oportunidade de falar, quem tiver aí online também pode botar ali nos comentários, e Ellen vai vendo ali falando para a gente. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da história da redenção, ou seja, daquilo que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo para nos redimir ou nos resgatar, pagar os nossos pecados, nos salvar, propriamente dito. Para nós começarmos, hoje não é bem uma pregação, nem um estudo, mas é uma forma de nós estarmos meditando aqui, tá certo? Então vamos ver Romanos capítulo 3, versículo 23, glória a Deus. Romanos 3, versículo 23, que diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós vamos meditar primeiramente aqui na queda do homem, entendendo a condição que o homem se encontrou no seu estado pós-queda. Então nós vimos aí Romanos 3, 23, que diz que como todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, ou seja, separados, ficou sem, foi tirado a glória de Deus da vida do ser humano. A desobediência voluntária à ordem divina no Éden, através do livre-arbítrio, ou seja, quando Deus ele cria o homem, ele deu o livre-arbítrio para ele decidir, né? Ele não estava ali adorando e servindo a Deus por obrigação. Deus mostrou para ele, né, todo o jardim no Éden que havia feito, ordenou que ele comesse de toda a árvore, ou de todo o fruto, né, das árvores, e disse que apenas uma ele não deveria comer, e disse a consequência que aconteceria se caso ele comesse. Mas Deus não impediu, né? Deus permitiu que ele tivesse o seu livre-arbítrio para que esta adoração fosse verdadeira. Ou seja, eles não estavam servindo a Deus porque era a única opção que tinha. Tinha a opção de não servir. Porém, uma vez que tudo que existe foi feito por Deus, para estar em harmonia com Deus, precisava obedecê-lo de livre, espontânea vontade, de forma que estivesse dentro de um alinhamento com tudo aquilo que foi criado. As consequências desse pecado foi uma separação espiritual de Deus, corrupção da natureza humana e a entrada da morte física e espiritual. Ou seja, Deus fez o homem para que ele vivesse eternamente. E quando Deus fala lá a respeito da árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele diz que no dia que ele comer, certamente morreria. Essa morte não era apenas uma morte física, mas principalmente a espiritual. A espiritual, ele morreu instantaneamente. Ele foi separado de Deus. E a física passou a existir a partir daquele ato. Agora, para nós meditarmos aqui um pouquinho e falarmos um pouco também, vocês terem a oportunidade de falar, eu queria perguntar aqui para vocês, fique à vontade, viu? Em quais áreas do dia a dia vocês mais percebem os impactos da queda da sociedade e no seu próprio coração? Vejamos. Veja o que a gente está meditando. O homem pecou, né? Ele desobedeceu a Deus. Isso trouxe uma consequência, ou seja, uma queda. Nós sabemos que esta queda não foi apenas do homem, mas de todo aquilo que foi criado também teve consequências, mas especificamente aqui dentro do coração humano. Eu vou repetir a pergunta, que eu acho que vocês não entenderam, né? Em quais áreas do dia a dia você mais percebe os impactos da queda na sociedade e no seu próprio coração? Quando você olha
a sociedade ou para o seu próprio coração, aonde você mais percebe esta queda? Ellen gostaria? Né? Tem dificuldade em confiar. Eu também diria né, aqui para nós acrescentarmos, a dificuldade que nós ainda temos de ter uma plena confiança em Deus. Nós olhamos aqui para Adão, a queda de Adão, né? Ele tinha ali plena comunhão com Deus e mesmo assim ele acabou, né, comendo daquele fruto, mesmo sabendo que poderia trazer grandes consequências. Mas eles, de certo modo, Eva e Adão, eles desconfiaram de Deus. Essa desconfiança. E essa é uma tentação que, vez ou outra, aparece sobre a nossa vida, né? Vem às vezes, um sentimento que nós sabemos de onde vem, de fazer com que a gente desconfie, né? Será que vai acontecer mesmo? Será que vai? E no meio do processo, que nós sabemos que entre a promessa e a realização tem um processo. Por exemplo, nós recebemos uma promessa de salvação em Cristo Jesus, não foi? Nós cremos nessa promessa, não é verdade? O resultado dessa crença, desta fé, é a vida eterna. Mas, apesar de nós já estarmos vivendo pela fé esta vida eterna, até que ela se concretize de fato, nós precisamos receber o novo corpo na vinda de Cristo. E até lá tem um processo que nós estamos vivenciando todos os dias, para mantermos a nossa fé nessa expectativa da vinda de Jesus. Porque só nesse dia, de fato, tudo será concretizado. Então, aqui nós estamos vendo a história da redenção, vimos aqui a queda do homem, entendendo a condição que ele se tornou. Agora nós vamos ver a promessa de restauração, a fidelidade de Deus no caos. Eu quero que você abra Gênesis 3:15. Gênesis 3:15, você vai abrir para acompanhar e eu vou lendo aqui, para que o pessoal que está na live também possa interagir. Diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Neste versículo aqui, foi exatamente naquele momento que Deus vai ao encontro do homem, lá no Éden, que o homem se esconde, então Deus chama-os, né? E o homem então bota a culpa em Eva, que Eva bota a culpa na serpente, enfim, e que Deus dá a sentença, não que ele deu a sentença aqui, ele havia falado previamente, de que se comesse acontecia isso, mas no meio do caos, no meio do pecado, naquele exato momento onde o homem fracassou, Deus lança uma promessa. Esta promessa é o Evangelho. Ele está falando aqui, a semente da mulher, que nós sabemos que é Cristo, ela vai pisar a cabeça da serpente. E já pisou, lá na cruz do Calvário. Então, aqui, lá no Gênesis, no dia da queda, Deus já lançou uma redenção, uma promessa. O Evangelho já foi anunciado. Então, esta promessa, na verdade, Deus não surgiu assim no coração de Deus naquele momento. Não, Deus, ele coloca o homem ali no Jardim do Éden. Nós sabemos que Deus, ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ele já sabia que o homem não o adoraria com a sinceridade que era preciso, e ele já havia traçado um projeto para a salvação deste homem. Então, ele já lança esta promessa. Então, quando nós vemos todas as pessoas que foram salvas, e aquelas que estão sendo, todas foram salvas em Cristo. Ou seja, no dia que o homem pecou, Deus lançou a promessa. Então, até que Cristo viesse, como que as pessoas podiam se salvar? Crendo na promessa. Depois que Cristo veio, nós também somos salvos na promessa que foi concretizada. Ou seja, na vinda
de Jesus Cristo. Então, a primeira promessa de um libertador e redentor, ela foi dada ainda no momento do julgamento. Ou seja, no momento que Deus está julgando, ele julgou o homem, julgou a mulher e julgou a serpente. Foi um tribunal de Deus contra esses três personagens. Mas exatamente nesse momento, Deus já deu o escape. Ele já deu uma promessa, ele já deu o evangelho, ele já apresentou o seu filho que haveria de nascer para consertar aquilo que Adão ia ou estava estragando, ou já tinha estragado, né? Então, vejamos. Alianças sucessivas no Antigo Testamento apontando para o sacrifício perfeito do Messias. Então, a partir desta promessa, Deus começou a fazer as alianças com os homens. Primeiro, ele fala desta aliança principal, que é a vinda de Cristo Jesus. Agora, para nós meditarmos um pouquinho, eu quero perguntar a vocês, por que é importante saber que Deus já tinha um plano de resgate desde o momento em que o pecado entrou no mundo? E aí? Entendi. Amém. Eu vou traduzir aqui, eu entendi sua linha de raciocínio. É para mostrar para nós, né, que assim como aconteceu com eles, ou seja, eles receberam uma ordem e não conseguiram cumprir. Mas mesmo assim, Deus já tinha um projeto para eles. Da mesma forma, nós sabermos disso, diz o quê? Significa que nós recebemos uma promessa, né? Mas que essa promessa não depende de nós. Foi Deus que prometeu, Ele já conhece as possíveis ou os possíveis momentos frágeis que a gente venha passar, que nós não nos apeguemos a nós, mas nos apeguemos à promessa dele. Naquele momento que você está cheio de fé, que você derruba o leão, o urso, tudo de uma vez só, glória a Deus. Mas naquele momento que às vezes para derrubar um ratinho não está com força, saiba que é Deus que vai fazer, né? Deus não está necessariamente dependendo de nós. Ele quer que nós creiamos. E esse momento aqui que aconteceu com Adão e Eva, é importante a gente saber que ele já sabia desta queda e já havia traçado um projeto. Então, Deus tem um projeto para a nossa vida, para cada passo que a gente der. Sejam passos, né, corretos ou passos incorretos. Sempre terá um retorno. Deus já traçou uma forma de nós nos reerguermos, não ficar, na verdade, prostrado, né? Pense em uma promessa de Deus que você tem dificuldade de crer. Em momentos de incerteza, essa você não precisa falar. Se quiser, anote para meditar durante a semana. Pense aí em algo, né, que é uma promessa de Deus que muitas vezes nós temos dificuldade de crer naquela promessa. Glória a Deus. Amém. Olha, a menininha quer cultuar de todo jeito ali, ela quer entrar. Agora vamos para o terceiro tópico dessa meditação nossa, a graça revelada, o resgate imerecido. Então nós já vimos que o homem pecou, que Deus sabia que ele ia pecar e já tinha traçado um projeto para ele, que era o filho, né? Nós também vimos que existe uma promessa de restauração. Agora nós estamos vendo a graça revelada, o resgate imerecido. Efésios 2:8. Vou esperar vocês abrirem. Glória a Deus. Efésios 2:8, eu vou lendo aqui. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom
de Deus. Efésios 2, 8. Então, nós estamos vendo aqui a graça revelada, o resgate imerecido. Nós vemos aqui uma ação divina. Nesta ação divina, nós vemos a encarnação de Jesus, a vida perfeita, a morte expiatória e ressurreição corporal de Jesus Cristo. Então, esta graça que Deus nos deu foi a pessoa de Jesus. Alguém que veio, se tornou carne, que teve uma vida perfeita, porque para redimir a si próprio, né, ele não precisava, porque ele teve uma vida perfeita, mas para nos redimir, ele também tinha que ter esta vida perfeita. Ele morreu uma morte expiatória, ou seja, uma morte substitutiva, não é uma morte que ele precisava. Jesus não cometeu pecado algum, ele viveu uma vida perfeita, e aquela morte na cruz do Calvário foi para o perdão dos nossos pecados, porque ele não tinha pecado algum, não havia necessidade alguma de morrer. Porém, ele morre e ressuscita de forma corporal, ou seja, ele foi visto ressuscitado. Jesus, ele apareceu para os seus discípulos em torno de 40 dias após a ressurreição. Então, nós vemos alguém que teve um Deus que se encarnou para cumprir a promessa que ele havia feito lá no Éden, no dia do pecado, que teve uma vida perfeita, que morreu em nosso lugar e que ressuscitou, né, mostrando que a morte não poderia detê-lo. Tudo isso comprova, né, a credibilidade que nós podemos dar a ele. Nós não estamos fazendo oração a alguém que está lá no sepulcro, nós não estamos buscando o auxílio de alguém que não pôde ressuscitar, mas nós estamos aqui buscando alguém que está vivo. Por que nós oramos a Jesus? Porque ele está vivo, ele ressuscitou o terceiro dia, né? E por isso nós podemos nos comunicar com ele, justamente porque ele traçou este caminho para que nós pudéssemos ter este meio de interação. O meio, né, desta graça, ou desta salvação. Salvação inteiramente gratuita, concedida por favor imerecido, recebida exclusivamente mediante fé. Só tem uma forma de nós alcançarmos a salvação, por meio da fé, né? Ou seja, na graça, crermos na graça de Deus. Aqui nós temos uma discussão para nós, que diz assim: qual é a diferença entre tentar agradar a Deus para ser salvo e viver de forma santa porque já fomos salvos? Qual é a diferença entre viver, vou repetir aqui, qual é a diferença entre tentar agradar a Deus para ser salvo e viver de forma santa porque já fomos salvos? Quem quer falar alguma coisa? Então veja, se a gente analisar bem aqui dentro de tudo que vocês falaram, a síntese é o seguinte: você viver uma vida tentando agradar a Deus para ser salvo, significa que nós estaríamos vivendo uma vida pesada. Porque a gente nunca vai atingir esse padrão. Quem é que vai poder chegar diante de Deus e dizer: olha, me salve porque eu mereço? Eu não falho nem pensamento. Imagina esta vida pautada nisso, em buscar, dizer, eu vou fazer o merecimento, eu vou merecer. Então, aquilo vai trazer um peso, né? Agora, imagine você agora viver de forma santa, não para alcançar a salvação, mas porque você já foi salvo. Ou seja, tira um peso, porque assim, se em dado momento você não conseguir a santidade que precisa ter, um salvo precisa ter, você sabe que aquilo não interferiu na sua salvação, interferiu no seu testemunho, interferiu no seu relacionamento, né, com Deus, mas não interferiu na sua salvação. Conforme nós já vimos antes, nós já entendemos que Deus traçou um projeto para
que nós retornemos ao caminho. Ou seja, alguém está vivendo uma vida santa porque sabe que foi salvo. E de repente esta pessoa se pega em um delito, né? Em um pecado, em um deslize, em uma queda. Amém, glória a Deus. Então, nós vivemos nesta leveza de saber que aquilo que nós não poderíamos conquistar, Jesus já conquistou para nós. Entenda a graça, ou melhor, desculpa, estenda a graça a alguém nesta semana. Veja, nós fomos agraciados. Jesus nos perdoou. Jesus nos salvou. Como que nós podemos demonstrar que entendemos aquilo que Jesus fez por nós? Quando nós praticamos aquilo que Ele fez por nós, por alguém. E aqui eu vou dar uma dica para você praticar nessa semana. Perdoe uma dívida emocional ou faça um ato de serviço sem esperar nada em troca. Ou seja, ser gracioso com alguém. Como que nós podemos estender a graça de Deus sobre a nossa vida? É sendo gracioso com alguém. Aí nós podemos ver, né, ou melhor, podemos estender e mostrar para aquela pessoa uma ação que só Deus pode fazer na vida do ser humano. Quando nós estendemos essa graça, na verdade nós estamos estendendo a pessoa de Jesus para aquela pessoa que está recebendo, né? Às vezes a pessoa, aqui está falando de uma dívida emocional, ou seja, de pessoas que às vezes causaram danos, por palavras, por atitude, e de repente nós estamos aqui sendo desafiados a demonstrar graça para com esta pessoa. Quando nós falamos demonstrar graça, nós estamos falando exatamente daquilo que Jesus fez por nós. A Bíblia diz que Ele deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Ele nos salvou, não porque nós merecíamos ser salvos, mas porque Ele nos amou. Então, Ele está aqui desafiando cada um de nós a ser gracioso com alguém. Queridos, quando nós estendemos a graça de Deus sobre a vida de alguém, a gente consegue impactar. Existem pessoas que não vai adiantar você chegar assim, mude, né? Seja assim, seja assado. Mas se você demonstra a graça sobre a vida desta pessoa, ela vai entender através do amor. Ontem, acho que era ontem, eu estava lendo e vi um testemunho, eu não me lembro o nome do pregador. Era um pregador americano, jovem, e ele foi lá para um local lá, indígenas, de nativos, né? E ele, ao chegar lá, o líder daquela tribo disse assim: nós não acreditamos num Deus que não fala a nossa língua. Aí ele sentiu que deveria fazer a tradução da Bíblia para aquela língua nativa. E ele começou a fazer a tradução, só que chegou em uma parte que era uma palavra que aquela tribo não conseguia compreender. Era perdão. Porque naquela tribo tinha a palavra punição, tinha tudo relacionado a punir a pessoa que cometesse algum delito. Não tinha perdão ali. E por nunca ter perdão dentro ali do contexto deles, esta palavra para eles não tinha sentido. Não tinha uma palavra deles que pudesse botar ali, que simbolizasse perdão. E ele começou a passar dias e dias com aquela tradução parada, porque ele não conseguia avançar por causa daquela palavra. Aí o Espírito Santo falou para ele, disse: pronto, você vai precisar ensinar para eles o que é perdão. Você vai começar a ter que viver perdão, para depois de um tempo, quando eles exercitarem, vendo você fazendo, eles vão entender que esta palavra perdão significa isso que você está praticando. E então ele começou a praticar o perdão, né, e falar a respeito e tudo, até que eles começaram a entender o que era perdão. E depois que eles entenderam, ele pôde continuar traduzindo
a Bíblia. Então, existem muitas pessoas que você vai falar sobre amor, vai falar sobre Jesus, vai falar sobre tudo isso, mas falar sobre não vai mudar nada na vida deles. Vai precisar praticar aquilo que o Evangelho nos manda praticar, ou seja, ser gracioso, ser amoroso, né, ser perdoador. Então, vai ser através de uma atitude que a pessoa vai compreender, né, aquilo que Jesus fez pela vida dele. Agora, para nós finalizarmos, hoje parece que vamos ser bem breve, graças a Deus, né? O futuro eterno, nossa ancoragem e esperança. Então, nós vimos aqui a queda do homem lá no Éden. Nós vimos a promessa, nós vimos a graça, ou seja, a promessa foi feita, a graça se revelou, e agora existe um futuro, ou seja, nós estamos vivendo nesse tempo gracioso, nós somos alcançados por Jesus, mas o futuro, o que é que nos espera, o futuro em Cristo? Veja aí, vai ser fácil de achar aí, Apocalipse 21, 4. Lá no... Amém. Encontraram aí? Apocalipse 21, 4. Diz assim: Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Então, esse aqui é o futuro que Deus tem para a nossa vida. Então, nós vimos lá, o homem pecou, Deus fez uma promessa, Ele enviou Jesus, demonstrando a sua graça, e agora nós estamos diante desta promessa futura. Ou seja, nós já estamos vivendo, né, a vida eterna por causa da graça de Jesus, por causa do seu Espírito. Mas ainda estamos em um corpo de carne, incapaz de viver toda esta glória que esse versículo está dizendo. Porém, nós vamos receber um novo corpo, e esse novo corpo vai viver em uma nova terra, e nesse lugar ele diz que será enxugada de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Amém. Então, novos céus e nova terra. Eliminação definitiva do pecado, sofrimento e morte. Comunhão perfeita, visível e perpétua do povo com Deus para a eternidade. Então, este é o futuro. Eu sempre falo aqui nas pregações que Deus tem promessas que são terrenas. Sim, Ele tem propósitos, vamos dizer assim, né? Propósito na vida de cada pessoa, Ele vai revelando aqueles propósitos, e nós vamos vivendo aqui na terra baseado naquelas promessas divinas. Mas nós, como cristãos, precisamos estar com foco principal nesta promessa final, né? A promessa do futuro, da vida eterna, como nós viveremos depois. Porque, queridos, nós precisamos estar sempre preparados. Como nós podemos estar preparados? Crendo, né? Tendo o Espírito Santo, confessando a Jesus. Porque a vinda de Jesus não nos foi dita a data, e muito menos a nossa ida, né? Alguém pode partir, como muitos partiram, ainda na infância, outros na juventude, outros na velhice. Então, nós não temos assim uma data. Existe uma média de vida para cada país, né? Aqui no Brasil, salvo engano, é 75 anos. Mas nem todo mundo chega lá, né? Mas qualquer pessoa que partir depois ou antes disso, se ele está com Cristo, o que aguarda ele é esta vida plena, né, em Deus. E essa precisa ser a nossa esperança. Com a certeza de um futuro sem dor e sem pecado, deve mudar a forma como lidamos com os sofrimentos de hoje. Veja, agora eu vou transformar aqui em uma pergunta. Como a certeza de um futuro sem dor
e sem pecado, deve mudar a forma como lidamos com os sentimentos de hoje. Quando nós temos essa perspectiva, né, de um futuro sem dor, sem pecado, sem morte, né, como que nós lidamos com os sofrimentos de hoje? Com mais leveza, ficou tudo leve aqui, graças a Deus. Tem alguém mais leve aí? O que é que eu entendo? Que com esta perspectiva que nós temos, a visão de futuro que nós temos, ainda que dê errado, deu certo. Entendeu? Porque assim, qual é a coisa que mais deu errado para o ser humano natural? A morte, né? É tanto que as pessoas sempre falam, pá, só não tem jeito para a morte, né? Então, na perspectiva terrena, a morte é perca, perdeu, né? Mas quando nós temos essa perspectiva de futuro, aquele que perdeu, na verdade, ganhou, né? Por quê? Porque aparentemente para todo mundo aqui perdeu, vai ter toda a tristeza, né, da partida daquela pessoa. Mas o que espera esta pessoa é muito melhor do que o que ele estava vivendo aqui. Por quê? Porque aquilo era a esperança, a fé, a perspectiva daquela pessoa com relação a um futuro que ele crê. Então, na verdade, assim, quando nós olhamos, alguém pode até olhar lá para os apóstolos, para os discípulos, foram martirizados, e alguém pode dizer assim, valeu a pena, né? Os homens pregaram o evangelho. Eu acho que até para algumas pessoas hoje, né, que até frequentam as igrejas, ele olha assim para os apóstolos e diz, não valeu a pena, né? Eles não conseguiram resultados terrenos, aparentemente. Porém, né, a gente, por exemplo, eu vou usar um exemplo clássico aqui. O Estevão, né? Ele foi apedrejado no Sinédrio, né, julgado porque cria em Jesus Cristo. No momento que ele estava sendo apedrejado, ele tem uma visão da glória. Ele vê o trono de Deus. Então, naquele momento que ele tem aquela visão, eu acredito que se alguém dissesse assim, não vamos jogar mais pedra não, ele diz, não, jogue. Eu já estou vendo para onde eu estou indo, eu já estou vendo o que me espera, né? Então veja que a perspectiva, a morte ela deixa de ser um temor, né? E a gente passa a encarar ela como algo derrotado. Pronto, aí nós já estamos aqui em outro ponto, né? Que vai ser para o próximo estudo. No Estevão sentiu dor, não sentiu dor? Uma aplicação prática. Compartilhe essa esperança com uma pessoa próxima que esteja passando por um momento de luto, ansiedade ou dor. Ou seja, nós sabemos de algo que está disponível para todo mundo, mas nem todo mundo sabe, né? Mas nós sabemos que existe um futuro extraordinário nos esperando. Não estou dizendo que você tem que ir para casa e dizer, Senhor, não vejo a hora de morrer, né? Não é essa a expectativa, né? A nossa expectativa é viver o máximo que a gente puder viver. Mas sabendo que quando esta vida terminar, aí é que nós vamos viver mesmo. A vida não tem mais fim para quem está em Cristo Jesus. Pois ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós temos essa promessa, temos essa expectativa, temos esse futuro nos esperando. E sabemos que, pelo que temos visto, esta volta de Jesus está muito próxima, né? E nós precisamos nos alegrar com este retorno dele, porque o que nos espera é bem melhor. A terra que nos espera, né? O novo tempo, novo corpo, tudo que nós conquistamos em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, é melhor do que tudo aquilo que nós já vivenciamos. Então, quando nós adoramos a Deus, quando nós cantamos louvores, quando nós estamos vindo para a igreja, nós não estamos vindo para conquistar isso, nós estamos vindo para nos alegrar com essa
conquista. Nós estamos vindo para louvar, adorar Ele, porque esperar até esse dia se a gente já pode vivenciar a glória dEle agora, nesse momento, já podemos vivenciar a glória dEle, né, nos nossos cultos, já podemos ver o seu poder, já podemos ver a paz que Ele traz sobre o nosso coração e ainda essa grande perspectiva de futuro que nós temos em Cristo Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por este momento. Depois nós vamos fazer aqui um pouquinho melhor. Eu tenho um microfone de estúdio, né?